Bom, boa tarde a Miriam Salvador, boa tarde a Thalita Tavares, boa tarde, turmas de psicologia. Né? Tem alguém que não é da psicologia aqui? Não? Da psicologia, né? Daqui a pouquinho o pessoal começa a chegar mais, né? Mas vamos dar início, né? A gente está aqui nessa aula que a gente resolveu abrir, né? Não ficar somente com uma turma, mas para as duas turmas e para outras turmas de psicologia, e para quem tivesse interesse, para a gente abordar o transtorno do espectro autista, o autismo, né? Como a gente conhece. E para isso a gente convidou, e a gente quer agradecer muito, né, a disponibilidade, o aceite da Miriam e da Thalita. Eu vou fazer uma breve apresentação de vocês. Se eu tiver esquecido algo, cometido um erro, me corrijam, tá? Mas a Miriam Valéria Risse Salvador, psicóloga pela Associação Maringaense dos Autistas, né? Tem especialização em transtornos globais de desenvolvimento e já tem aí alguns anos, uma boa caminhada dentro dessa área de atuação, né, Miriam? E estamos aqui também com a Thalita Arruda Tavares, que ela é psicanalista pelo Instituto SEDES, né? E mestre pelo Instituto de Psicologia da USP, autora do livro O Brincar na Clínica Psicanalítica de Crianças com Autismo. Então é um prazer, agradeço mais uma vez o aceite, a disponibilidade de estar aqui conversando com a turma, né? A gente organizou esse encontro aqui 30 minutos para cada uma das palestrantes e 30 minutos para a gente fazer debate, perguntas, né? Quem ao final quiser fazer perguntas, levanta a mão, a gente leva o microfone, eu venho até aqui para facilitar, não sei, né? E é isso. Podemos começar então? Sim. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do Maurício, né, por estar aqui, dizer que estou muito contente, honrada por poder participar com vocês. Conheci a Thalita, fiquei contente, né, sempre muito maravilhoso esse diálogo e sempre pensando no melhor atendimento para as pessoas com o autismo, né? Então, hoje eu vim aqui trazer um pouquinho do que é a nossa associação aqui em Maringá e o que a psicologia faz ali dentro, tá bom? Eu preparei uns slides, porque, assim, geralmente a gente costuma fazer essas visitas lá dentro da associação mesmo. Mas como era um número bastante, né, grande de alunos, então nós pensamos aí como que nós conseguiríamos fazer essa apresentação no formato online, né? Porque a nossa associação, vocês estão conseguindo ver? Vocês enxergam? Sim? Sim. Tá. A nossa associação, ela é pequena, né? Então, não iria comportar. A gente sempre fica muito feliz em poder dialogar e receber vocês, né, e receber estudantes lá para conhecer a nossa associação, tanto para que vocês enxerguem um pouquinho da prática, né, porque a gente precisa aí sempre de muitos profissionais trabalhando com as pessoas com autismo, porque lá a gente recebe muita demanda e sempre na busca as famílias dizem, mas a gente não sabe onde procurar, não tem profissional que atende. Eu levei na psicóloga, a psicóloga falou que não atende criança que não fala, então a gente ouve uns absurdos, né? Então eu fico muito feliz em poder estar contribuindo um pouquinho com vocês e apresentar a nossa associação para vocês, tá? Então, essa é a Associação Maringaense dos Autistas, nós somos uma organização do terceiro setor, tá? E temos 3 segmentos. Eu, enquanto psicóloga, me divido em fazer um pouquinho de 2 coisas lá dentro, né? Então, prioritariamente, eu faço atendimento dentro da perspectiva da assistência social, porque nós somos uma instituição do terceiro setor que prestamos o serviço de social especial de média complexidade, tá? Então, eu realizo atendimento com as famílias, dos usuários e de pessoas da comunidade. Como? Por telefone, as pessoas ligam para saber, né? Eu acabei de ter o diagnóstico, o que eu faço? Ou eu estou com uma criança que está apresentando algumas características, o que eu faço? Então, eu recebo
oriento por telefone diariamente, e presencial também, as pessoas vão lá, buscam orientação, e para as famílias dos usuários lá também. Hoje nós atendemos 114 pessoas, né, e suas famílias ali dentro. Um trabalho bastante importante que a gente faz com as famílias, para além dessa orientação, desse acolhimento, encaminhamento para a rede, são grupos semanais com as famílias, tanto das famílias dos usuários, quanto para as famílias da comunidade também. Então, semanalmente a gente divulga nas nossas redes sociais o que vai acontecer no grupo, e se uma família que não tem filho ali na nossa associação, depois vocês vão entender, né, pode participar também, tá? O objetivo desse grupo é atender a saúde mental do cuidador, a saúde física, né, a saúde geral dessa família e desse cuidador, proporcionar possibilidades de uma vida digna e também geração de uma renda complementar, porque dentro da realidade das famílias que nós atendemos, são famílias de mãe solo ou pai solo, ou tem o pai e a mãe, mas é só o pai que consegue trabalhar fora, então a mãe tem que deixar, né, suas atividades para estar dando conta ali de cuidar da pessoa, levar nas terapias, levar para a escola. Então, esse grupo também é um momento para elas aprenderem um ofício informal e até gerar uma renda complementar. É bem legal os grupos, a gente tem tido uma adesão bastante grande também de pessoas de fora, né, da nossa instituição, e as experiências que a gente tem com essas mães são, assim, incríveis, né? Elas falam um pouquinho da experiência delas, né? A gente traz um pouco de novidade, mas o que elas gostam, que elas falam assim, a gente não aguenta mais falar de autismo, porque a gente vive autismo. Então, eu quero um momento para mim, para eu olhar para a minha vida, para eu conversar, para eu falar coisas sem ser autismo, né? E também, né, a gente às vezes faz uma sessão cinema com elas, leva elas para passear no shopping, e aí na sessão cinema, não, a gente não quer ver nada sobre autismo, a gente quer assistir uma comédia romântica para desligar um pouco, né? Mas também trazemos bastante informação, com palestras e profissionais diferenciados, como o fono, nutricionista, elas gostam bastante, porque, né, tem a questão da seletividade alimentar, terapia ocupacional, então a gente leva outros profissionais também, psicóloga, porque elas já estão cansadas da Miriam, então a gente leva uma pessoa diferente para falar com elas, né? Então é bem legal. A gente, dentro do grupo, então a gente vai construindo os planos de atendimento individualizado das famílias e vamos acompanhando família a família, que eu falo, sou eu e a assistente social que fazemos esse trabalho, tá? Realizamos visitas domiciliares e os encaminhamentos para a rede, porque lá na AMA nós não temos todos os profissionais, né? Então, nossos profissionais são eu, que sou psicóloga, assistente social, aí uma equipe da escola, que é o vice-diretor, o diretor, a pedagoga e os professores. Então, para atender toda a demanda, a gente precisa estar encaminhando para a rede mesmo, né? A parte clínica nós não temos. E aí eu trouxe um pouquinho das nossas mães para vocês olharem, né? Os grupos que eu trouxe fotos do ano passado, nós fizemos passeios com elas, palestras, levamos um dia da beleza, né? E elas adoraram, então a gente tem tido maior participação das mães, o número de nossas famílias estão crescendo, né? E eu queria deixar um depoimento de uma mãe que mexeu bastante comigo, que ela falou assim, nossa, eu moro em Maringá há não sei quantos anos e eu nunca tinha vindo passear aqui no Parque Buracão, né? Que é um parque que a gente tem aqui em Maringá, que é lindo. Ela não conhecia esse parque, eu não saio da minha casa. Então, só a partir desse momento, desse grupo, que eu pude sair de casa, que eu pude conhecer esse lugar e que hoje eu entendo que ele é tranquilo, eu posso trazer meu filho para passear aqui. Né? Então, a gente tem muito depoimento de que as famílias não saem de casa. Da casa para a escola, da escola para casa, né? Muitas vezes nem dentro da própria família tem acolhimento, porque, né, são julgadas, né? Enfim. Então, esse depoimento mexeu bastante comigo e a gente começou a pensar cada vez mais em levá-las para conhecer outros lugares, para abrir os horizontes aí onde elas podem também sair com os filhos, né, para passear. E aí, outra coisa bastante importante que a AMA realiza é a educação.
Então, aqui, né, a Thalita comentou que é de São Paulo, né? Então, aqui no Paraná, nós temos as escolas especializadas. Tem a questão da inclusão, mas tem uma brecha na lei que coloca que a criança pode estar prioritariamente na educação, na inclusão. Então, existem as escolas especializadas ainda, né? Então, a nossa escola, ela atende a educação especial para quem? Para pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e autismo. Como Maringá é uma cidade um pouco, né, grande, a gente tem, assim, a possibilidade de ter várias escolas de educação especial. Então, a gente tem as APAES, nós temos a NPR e tem a AMA. Por ser essa cidade que tem essa possibilidade, acaba direcionando um pouco o público, né? Então, por isso que a fama da AMA em Maringá, que é uma escola para autista. Mas não, a gente tem muito autista, claro que é quase que 90% do público, mas não é só para autismo. Então, é para pessoas com deficiência intelectual e múltiplas deficiências, tá? Nós somos como se fossem as APAES, nós somos co-irmãs das APAES, é o mesmo funcionamento das APAES, tá? Então, nós atendemos o apoio para a educação infantil, que é crianças de 3 a 6 anos. Essas crianças elas vão até a AMA 2 vezes na semana para receber um apoio, como se ela estivesse na sala de recursos do ensino regular. Mas ela vai lá para a nossa escola 2 vezes na semana, nos outros dias ela acompanha o CMEI. Quando ela completa 6 anos, ela já não pode mais frequentar as 2 escolas, porque passa para o primeiro aninho, né? A nossa escola, né, que é a Escola Léo Kanner aqui da AMA, ela tem a licença para funcionar enquanto séries iniciais do ensino fundamental, o primeiro e o segundo ano. Então, completou 6 anos, a criança passa para o primeiro ano. Como que nós fazemos? A criança é avaliada no início, com 3 aninhos, e ela vai sendo avaliada ano a ano, e a avaliação final com 6 anos. Tem condições de acompanhar o ensino regular? É uma deficiência intelectual leve, precisa de um apoio não muito substancial, né? Consegue estar lá no ensino regular? Nós encaminhamos para o ensino regular. Se ela não consegue, né, se dentro da avaliação da nossa equipe, que sou eu, a psicopedagoga e a assistente social, e em conjunto, quando é aquelas famílias que têm condições com a clínica, né, e com o médico, a gente faz todo esse estudo e fala, não, vamos segurar aqui na AMA mais 1 ano. Mas o nosso objetivo é encaminhar para o ensino regular, se tiver condição, né? Fica com a gente 1 ano, então, o primeiro ano elas podem fazer em 4 etapas e o segundo ano pode fazer em 6 etapas. Todo ano elas são reavaliadas, tendo a possibilidade, a gente inclui no ensino regular, tá? A escolha vai ser sempre da família, desde que a criança tenha a necessidade. Então, por exemplo, mesmo que a AMA coloque lá que essa criança tem a necessidade do ensino especializado, se a família quiser, não, eu quero estar no regular, é direito dela, ela vai. O que não pode é o contrário. A escola, a AMA coloca lá, essa criança está com uma deficiência intelectual muito leve, né? Tem condições de socialização, tem comunicação, pode acompanhar o ensino regular, ela tem condições porque ela vai se desenvolver lá, aí a família não pode falar, não quero continuar na AMA, né? Por que não? Porque a nossa escola, ela é só o processo de alfabetização mesmo, né? Então, ela tem que dar continuidade no ensino regular. Foi para o regular, daí a gente acompanha por 1 ano essa criança no ensino regular, com acompanhamento com a família e com a escola, se necessário a gente vai, estuda, conversa com a escola, faz reunião, se a criança estiver com dificuldade de adaptação, durante 1 ano. Depois elas vão sozinhas, elas caminham sozinhas. A gente fica muito feliz porque nós estamos conseguindo incluir, né? O ano passado nós incluímos 4 crianças, teve um ano que nós incluímos 6, então a gente fica muito feliz com esse trabalho, com esse desenvolvimento delas, né? No finalzinho do ano passado eu encontrei uma no shopping, a mãe falou para mim que ela que ajuda os amiguinhos, né? Então a gente fica muito feliz de poder ver essas pessoas na escola, socializando bem, né? Porque a gente sabe que dificuldades de aprendizagem nós vamos ter e nem não precisa ter um diagnóstico, né? Ou tá dentro de um espectro para isso, né? Então
que seja respeitado aí as dificuldades individuais. Então, não conseguindo ir para o ensino regular, elas podem ficar lá na AMA por um tempo hoje indeterminado, tá? Obrigatoriedade escolar é 18 anos. Porém, se a família quiser que a pessoa continue na AMA, ela continua, não tem uma idade limite ainda, tá? Daí, na educação de jovens e adultos, nós vamos continuar com a manutenção do que a criança já aprendeu e ainda inserindo mais novos conhecimentos, mais direcionados para os cuidados com a vida diária, autonomia, né? Desde pequenininho a gente já faz isso, como desfraude, né? Comer sozinho, aceitar novos alimentos, mas na vida adulta a gente foca um pouquinho mais aí, né? Deles saberem se cuidar sozinho, dobrar uma roupa, lavar sapato, colocar uma mesa, né, nesse sentido. Então, esse é o trabalho que a nossa escola faz. E aí, eu vou falar um pouquinho do trabalho da psicologia dentro da escola, que eu já falei um pouquinho, né? Então, eu participo das avaliações iniciais, nós não fazemos avaliação diagnóstica, porque nós não temos a equipe, né? Então, quando vem pra gente, já vem com o diagnóstico. Porém, dentro da avaliação, eu vou olhar os critérios, né? Então, eu olho como a criança está se desenvolvendo, qual que é o padrão de desenvolvimento, para a idade dela, se está dentro do que é esperado. Eu aplico testes de inteligência para saber como é que está o desenvolvimento da inteligência, porque se for autista, porque chega muita gente desinformada, né? Só porque ouve falar da AMA, acha que a pessoa tem que estudar lá. E não, né? Então, a gente já fez a avaliação que a criança está com a inteligência dentro da média, tem comunicação, tem socialização, não precisa estar ali, né? Só precisa de um apoio. Então, um professor de apoio dentro da escola vai dar conta. Então, eu aplico o teste, porque para estar ali tem que estar com a deficiência intelectual. A assistente social faz uma avaliação, a pedagoga também, eu aplico as escalas que tem que fazer com as famílias e a gente dá a devolutiva para a família. Se a criança ficar na escola, daí eu participo do plano de atendimento individualizado junto com a coordenadora pedagógica e com os professores, e eu vou fazendo acompanhamento diário dessa pessoa na escola, né? Então, se vai precisar entrar no desfalque, se não vai, como é que chegou hoje, como é que não chegou, vamos conversando, tá com dificuldade de comportamento dentro da sala, manteve por uma semana, vamos lá, eu entro dentro da sala, observo comportamentos, se necessário falo com a família, ou então entro em contato com o médico. As equipes de Maringá, assim, eu tenho tido um resultado muito satisfatório, porque as clínicas se colocam bastante disponíveis, os médicos também, então tem médico que me atende por telefone, que lê meus relatórios, que me responde por mensagem, né, que eu sou meio insistente, assim, então tem sido bem, bem legal, e a clínica também, elas vão lá, né, e depois da pandemia o online facilitou muito, a gente faz muita reunião online com as meninas da clínica, porque, né, a gente precisa desse trabalho interligado para que a criança possa se desenvolver o máximo possível, né? Faço também orientação e treinamento para os professores, faço treinamento geral ou orientações individualizadas ali no intuito de situações específicas do comportamento e os encaminhamentos para a rede, né? Então, esse é um pouquinho ali do trabalho que eu faço na escola, estou sempre disponível, tem aqueles alunos que chegam, hoje eu quero falar com a Miriam, cadê a Miriam, né? Eu quero só conversar um pouquinho, vai lá, conversa um pouquinho, já vai mais tranquilo para a sala, ou então eu vou para dentro da sala para conversar com eles, porque às vezes eles querem sair da sala para conversar, né? Então, às vezes eu vou, já entro, fico lá na sala, converso um pouquinho com eles, e aí estou ali sempre à disposição deles. E também temos o atendimento dentro da Secretaria do Esporte, que é bem legal, coloquei nossos atletas aí para vocês, e uma foto do ano passado, que eles foram para o Parajaps, em Foz, e foram medalhistas lá. A gente tem um campo de golfe adaptado na lateral da sede da nossa escola, que é aberto à comunidade também, isso é bastante legal a gente disseminar aí, porque se vocês conhecerem pessoas, né, principalmente adolescentes, porque a hora que chega na adolescência, assim, dá uma, né, modificada no comportamento, uns deprimem, outros entram, né, em euforia e tal, então a gente tem essa possibilidade de praticar um esporte, deles estarem entre os pares, conversar com pessoas, né, e da mesma idade,
e é aberto à comunidade. Só tem que dar uma ligadinha lá, né? A família, se tiver pessoa com autismo, não precisa ter a deficiência intelectual, mas está dentro do espectro e quer participar, liga. A gente vê, nós temos treinos 3 vezes na semana. E a gente vê a disponibilidade de vaga e matriculamos no esporte. A gente tem essa dificuldade séria aí de disponibilidade, porque nossa instituição é bem pequenininha, né? Mas estamos na disposição. E aí eu trouxe bem rapidinho para a gente falar sobre o que é o autismo, né? Dentro da perspectiva que nós entendemos ali na AMA, né? Que é um transtorno do neurodesenvolvimento. E eu pensei em pincelar mesmo, bem rapidinho, porque acho que vocês já ouviram o professor e discutiram bastante aí, né? Que precisa, né, estar dentro dos critérios aí, déficit persistente na comunicação, interação social e padrões restritos e repetitivos do comportamento, e tem que estar sendo identificado ali bem novinho, né? Então, a gente já, muito pequenininho, a gente consegue perceber uma criança que não compartilha do olhar, que não compartilha da nossa atenção, que não se comunica com o corpo, né? Porque a comunicação não é só verbalizar, né? Então, a gente já vai percebendo esse desenvolvimento, uma criança que não reage ao sorriso, que não reage a barulho, ou que não manda beijo, que está demorando para falar, que prefere ficar sozinho, que não simboliza, né? Se dá um brinquedinho, ela não consegue simbolizar ali. São alguns dos pontos que a gente já pede para estar encaminhando para um profissional avaliar. Não necessariamente vai ser autismo, né? Tem crianças, é normal, tá com 2 anos e não fala. Não é normal, né? Uma criança com 1 ano, ela tem que estar falando algumas palavrinhas, né? 1 ano e meio, 2 anos tem que estar construindo frasezinhas. Não precisa ser complexo ou perfeito, mas tem que estar falando. Tem que estar se comunicando, né? Interagindo socialmente, reagindo à interação social. Se não tiver, a gente precisa procurar um médico. Não precisa fechar diagnóstico, né? Ou se fechar, melhor ainda, porque daí tem as questões dos direitos. O importante é a criança ser assistida, né? Já entrar com intervenção, porque quanto antes essa pessoa ser assistida, melhor será o desenvolvimento dela. Pode ser que não seja autismo, mas ela já foi desenvolvida, ele já foi estimulada, né? E os padrões restritos e repetitivos do comportamento, aquele comportamento rígido, né? Um comportamento estereotipado, um comportamento restrito, então, restrição, só come se for daquele jeito, ou só dorme de um jeitinho, né? Brincadeiras repetitivas, né? Então, tudo isso tem que estar sendo observado e já encaminhado. As causas, né? Nós acreditamos que são causas genéticas, então 81% genético herdado de pai, mãe ou dos dois, 18% não herdados, e aí tem os seus fatores de risco, que é estudado ainda, e de 1 a 3% de fatores raros, de fatores ambientais intrauterinos. Dentro dessa questão, né, a gente tem visto pesquisas que 85% das pessoas que têm o transtorno, elas têm alguma outra comorbidade também, né, associada. Então, é importante a gente pensar em direcionar logo a intervenção, né, pensar logo na possibilidade dessa criança ser atendida, porque pode ter outras comorbidades associadas, né? Pode não ser ou autismo, mas enfim, é importante estar sendo avaliado. Como que a gente faz a avaliação? Então, a avaliação ela tem que ser feita com uma equipe multidisciplinar, né? Quem vai fechar o diagnóstico vai ser o médico, ele que coloca o CID, mas é importante outros profissionais participarem dessa avaliação. O ideal seria que fosse uma equipe que estivesse que se conhecesse, que estivesse no mesmo local, né? E seria importante, lógico, o médico vai fechar o diagnóstico, mas que o profissional que participou desse processo de avaliação, porque, então a criança não está falando, a fono fez a avaliação, ou ainda não anda, ou não
não tem controle de tronco, tal, a fisioterapia fez a avaliação, a psicóloga fez a avaliação. Então, assim, desses profissionais que participaram da avaliação, aqueles que tiverem o maior vínculo com a família, é que seria importante dar a notícia do diagnóstico, né? De repente, junto com o médico, mas enfim. Por quê? Porque o momento do diagnóstico, da notícia desse diagnóstico, é um momento de muita importância que vai direcionar o atendimento de como essa família vai lidar com esse atendimento dessa pessoa, né? Então, tem que ser um momento cuidadoso, delicado, onde a gente se coloca a ouvir as dúvidas, né? Às vezes a família, na hora, ele não consegue fazer perguntas, então a gente pode colocar algumas respostas para essa pessoa, né? Dizer o que é o transtorno, como que a gente pode intervir, né? E que se é muito pequenininho ou se já foi tardio, enfim, mas que a gente esteja lá, disponível para colocar as possibilidades que essa pessoa vai ter para essa família e também se colocar disponível para a família, né? Direcionar os atendimentos e, principalmente, desmistificar aí, né, alguns direcionamentos que pode ser feito para esses alunos, para essas pessoas. O marcador biológico que a gente tem, como que é feita a avaliação, né? Então, é uma avaliação de observação da criança ou da pessoa, a gente observa como que a criança se comunica, como ela interage, como ela brinca, como ela recebe, né, a nossa intenção de se relacionar com ela. Tem escalas também que a gente aplica, tanto o psicólogo ou o médico pode aplicar essas escalas com a família, são perguntas que a família vai estar respondendo, porque ela, com 2 aninhos, o que ele fazia, né, ou com 1 aninho e meio, o que ele fazia, como é que tá hoje, tal, vai fazendo essas perguntas e no final a gente consegue ter uma hipótese diagnóstica. E tem também o exame genético, mas ele não é acessível, né, as famílias não fazem. Os médicos pedem exame para descartar outras patologias ou outras comorbidades, né? Então não é porque eles pedem lá a ressonância magnética, pede o eletro, mas não são nesses exames que vai sair. Pede o Bera, pede os exames, né, para saber se a criança, por que ela não está falando, mas nesses exames não vai falar se a criança tem autismo, não. É na observação, né? O único exame, fim, que vai fazer é esse exame genético. São 3 tipos de exames genéticos possíveis de fazer, mas eles são caros, não são acessíveis. O plano de saúde não paga, então não dá pra gente contar com isso. E, por fim, né? Hoje, o nosso desafio ali na AMA é atender pessoas adultas, porque a gente vê pessoas se preparando, associações se preparando para o atendimento de crianças, e isso, legal, maravilha, como isso melhorou, né, como melhorou muito, independente da linha, né, ou da ciência que essa criança está sendo atendida, melhorou muito, tem bastante profissional, porém a gente não tem profissional que atende adultos. Hoje aqui em Maringá é muito difícil, a gente tem as faculdades que atendem, né? Só que assim, liga lá, tem terapia ocupacional para autista? Tem, quantos anos? 16. Não, a gente só atende criança, né? Então, assim, e até a nossa entidade, nossa associação se preparar para atender adultos, porque estão aí se discutindo essa questão da terminalidade escolar, né? Então, a gente precisa, com urgência, nós já estamos pensando nisso, em construir um centro-dia para atender os adultos. Transformar realidades em possibilidades. Então, assim, o que é possível eu fazer, eu vou fazer, né? Dentro do que é possível, e não ficar esperando ou idealizando algo. Transmitir informações acessíveis. Então, desmistificar tudo e qualquer possibilidade de que essas pessoas precisam e podem ter atendimento. E trabalhar em rede, independente, né? Então, por exemplo, aqui em Maringá a gente não tem pouquíssimos lugares que trabalham com a aba, e aí os médicos pedem a aba, né? É maravilhoso, que bom que seria se a gente tivesse isso acessível a todos, mas nós não temos. Então, vamos dialogar, vamos conversar com aquele profissional que atende de outra forma. Mãe, pode levar naquele profissional, se for um bom profissional, se for uma pessoa que sabe o que está fazendo, independente, né, ela vai saber trabalhar. E se ela não souber também, ela vai direcionar, não atendo, mas tem alguém que possa atender, né? E não dizer psicólogo não atende autista, psicólogo não atende crianças que não falam, né? Nesse sentido, é o que eu queria trazer para vocês. Agradecer, eu falei rápido, eu falo muito. Agradecer a possibilidade de estar aqui
a possibilidade de poder falar do trabalho da AMA e dizer que a gente está lá de portas abertas, tá? Para que vocês possam conhecer dentro do que for possível e também para tirar toda e qualquer dúvida que as pessoas possam ter. Muito obrigada, espero ter podido colaborar um pouquinho aí com a nossa vivência lá. Bom, obrigado, Miriam. Vamos passar a palavra agora para a Thalita, né? Depois a gente faz o nosso debate. Bom, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? O volume está bom de som? Tá. Primeiro, agradecer ao Maurício pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e nessa mesa de diversidade, né? A Miriam trazendo um outro aspecto da questão do autismo, um aspecto mais pedagógico, de acompanhamento, diferente do que eu vou falar mais da clínica, da psicanálise, das teorias de como entender o autismo, focado na clínica de crianças, né, porque foi o meu trabalho, mas é isso que a Miriam falou, assim, atendimento de adultos é muito difícil, muito complicado, são pouquíssimos lugares, aqui, em São Paulo também, aqui, pouquíssimos lugares que atendem adultos, no geral vão para CAPS, mas não é o ideal, né, porque tem uma especificidade ali do autismo. Eu preparei um texto, porque tem bastante coisa que eu queria dividir, eu acho que eu consigo aproveitar melhor o nosso tempo com esse texto. Então, eu vou passar um pouco pelos sinais precoces do autismo, um pouquinho do diagnóstico e depois do tratamento. E aí depois a gente pode conversar no final. A psicanálise tem uma relação longa com o autismo. Acredito que a primeira marca histórica dessa relação não foi muito boa. E vocês já devem ter ouvido falar das mães geladeira, um termo que ganhou popularidade com o psicanalista Bruno Bettelheim, e um dos livros mais famosos dele é A Fortaleza Vazia, publicado em 1967. Esse termo se referia à frieza afetiva que supostamente era observada nas mães das crianças com autismo, e como isso estava na origem do transtorno autista. A verdade é que o entendimento de que essas mães eram frias afetivamente não surge com Bruno Bettelheim, e sim com um psiquiatra austríaco que descreveu o autismo, Leo Kanner, em 1943. Logo após Kanner ter levantado essa hipótese, ele mesmo se retratou dizendo que tinha sido mal compreendido e que a origem do autismo não seria psicogênica, ou seja, não viria devido a distúrbios da relação afetiva entre pais e criança. Leo Kanner fala sobre a origem neurobiológica do autismo. Bom, a psicanálise ficou muito marcada por essa associação de que a causa do autismo seria psicogênica. Hoje em dia, essa teoria está muito ultrapassada, e cada vez mais se fala na origem epigenética do autismo, mesmo na psicanálise. A epigenética diz respeito ao reconhecimento de que existem genes que favorecem o surgimento do autismo, e o ambiente em que a criança se desenvolve será importante para facilitar a expressão dessa carga genética ou dificultar essa manifestação. Assim como acontece com quem tem genes para o câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, ter os genes para essas doenças não significa que elas vão aparecer, mas dependendo da forma com que aquela pessoa vive a sua vida em termos de cuidados com a alimentação, prática de exercícios, qualidade de sono, isso será determinante para que a doença se manifeste ou não, e até a gravidade com que ela se manifesta. Acontece a mesma coisa com o autismo. Essa ideia de que existiria uma predisposição do corpo para doenças, mas que a história de vida é igualmente determinante para a manifestação daquela doença, não é nova nos estudos de psicopatologia psicanalítica. Freud já trabalha com essa ideia através do conceito de séries complementares. Ele já falava sobre isso a respeito da origem da histeria, lá em 1893. Então, partimos do pressuposto base de que as causas do autismo têm a ver com a epigenética. E as mães geladeiras, então, elas existem? Muitos autores que estudaram o autismo e a relação entre pais e crianças com autismo pensaram a respeito disso, inclusive o próprio Leo Kanner. Mas queria falar sobre a Maria Kristine Lasnik, uma das mais importantes psicanalistas da nossa atualidade a estudar o tema. Lasnik atendeu muitas crianças com autismo e teve contato com muitos vídeos caseiros que os pais faziam dos seus pacientes quando eles ainda eram bebês, muito antes de terem recebido o diagnóstico de autismo.
Ela percebeu que nesses vídeos os bebês já apresentavam uma evitação para o contato afetivo com os familiares. A interação com esses bebês era difícil e quando os pais tentavam chamar sua atenção, esses bebês não olhavam ou não conseguiam manter o contato visual por muito tempo. Então, o que se descobriu é que os pais vão se cansando de chamar a criança para uma interação que não é correspondida. Os pais acabam sendo desinvestidos de seu lugar de pais pela própria criança e deixam de chamá-la para um contato afetivo significativo. E, consequentemente, a criança vai permanecendo no seu próprio isolamento. Então, na verdade, os pais supostamente nomeados como geladeira têm uma história prévia de insucesso em chamar os filhos para uma interação afetiva. Não foi isso que causou o autismo do filho. O fechamento autístico já estava lá na relação entre eles desde o comecinho da vida daquele bebê. Lasnik fala sobre os sinais de risco para o autismo a partir dos 2 meses de idade do bebê, quando já se percebe uma certa esquiva no estabelecimento do contato visual. A amamentação acaba sendo um momento muito privilegiado nesse sentido, pois a aproximação física facilita que o bebê possa enxergar o rosto da mãe. Outro sinal de risco precoce para o desenvolvimento do autismo é a ausência dos 3 tempos do circuito pulsional. Lasnik resgata esse conceito que já estava lá em Freud, quando ele teoriza a respeito da sexualidade infantil. O circuito pulsional se apresenta em 3 tempos no desenvolvimento intersubjetivo do bebê, na relação com a sua mãe, ou quem se ocupa desse lugar de cuidados primordiais. Vejam que eu falei aqui de intersubjetividade, pois se trata de 2 sujeitos, um sujeito que está em constituição, o bebê, e outro sujeito já constituído, que é o adulto da relação. O primeiro tempo do circuito pulsional seria o momento de libidinizar o corpo daquele bebê. O que significa isso? Significa que o adulto vai entrar com a sua própria sexualidade para tomar o corpo do bebê como objeto de satisfação de seu desejo. Obviamente, aqui a palavra sexualidade se refere a algo mais amplo, assim como Freud utiliza o conceito de sexualidade. Então, o adulto brinca que vai comer o pezinho daquele bebê, o adulto brinca de fazer barulho na barriga do bebê, o adulto investe o seu afeto nas interações, envolvendo os cuidados mais básicos que um bebê necessita, troca de fraldas, hora do banho, amamentação. Este seria o primeiro tempo do circuito pulsional. O segundo tempo seria o momento em que o bebê sozinho usa o próprio corpo para sua satisfação, resgatando através da sua memória corporal marcas do investimento feito pelo seu cuidador ou cuidadora. Seria o que Lasnik traz como autoerotismo. Por exemplo, um bebê, um dedo na boca, o próprio pé na boca, sensações físicas que ajudam o bebê a se entreter e aguardar tranquilo a próxima interação com o adulto cuidador. E o terceiro tempo do circuito pulsional seria o momento em que o bebê se oferece ativamente como objeto de satisfação para a mãe ou para o pai durante uma interação afetiva. É aquele momento em que o bebê, já antecipando a brincadeira que aconteceu em outros momentos, dá o pezinho para ser comido pelo cuidador. Aqui temos o fechamento do circuito pulsional e a constatação de uma relação intersubjetiva que oferece as condições necessárias para que esse sujeito em constituição siga em seu desenvolvimento. Nesse momento, vemos a confirmação das marcas de investimento do adulto, deixadas no psiquismo em constituição do bebê. Ele está no laço com o outro. No bebê que apresenta sinais de risco para o desenvolvimento do autismo, não vamos observar esse terceiro tempo do circuito pulsional. Ele fica capturado em sua própria sensorialidade e não se abre para o outro sujeito. Já podemos observar uma tendência de fechamento autístico em relação ao ambiente ao seu redor. Queria chamar a atenção de vocês porque enquanto eu falava sobre esses 2 sinais muito precoces do desenvolvimento, eu falei sobre sinais de risco para o desenvolvimento do autismo e não em bebês autistas. Isso é uma diferenciação muito importante e está em consonância com o pressuposto de que a origem do autismo é constituída no encontro entre genes e ambiente. Não se fecha o diagnóstico de autismo antes dos 3 anos de idade. E isso não é uma determinação que vem da psicanálise. Isso é definido pelas teorias do desenvolvimento e é o que orienta a conduta, ou deveria orientar, de todos os profissionais envolvidos nos cuidados com a infância, seja de qual abordagem for. Mas por que se tem essa referência de 3 anos de idade?
Esse período é reconhecido como a primeiríssima infância e é único em termos de desenvolvimento. A neurociência diz que os primeiros 1000 dias de vida de um bebê, que vai desde a concepção até a idade de 2 anos, é a fase de vida humana em que se observa maior plasticidade cerebral e as aberturas às novas aprendizagens e experiências. Em nenhum outro momento da vida humana, essa abertura é observada de forma tão intensa quanto no início de vida. Então, se uma perturbação no desenvolvimento do bebê é observada, uma intervenção em tempo pode ser muito oportuna para ajudá-lo na retomada do seu processo de subjetivação. Bom, mas vamos voltar para o enfoque psicanalítico. Quero entrar no tema do tratamento da clínica do autismo, mas antes gostaria de falar sobre a importância do brincar na constituição subjetiva de um bebê. Vários autores, a começar pelo próprio Freud, foram compreendendo que o brincar acompanha a constituição subjetiva de um bebê. Não só isso foi constatado, mas mais do que isso, o bebê se desenvolve através do brincar. Então, o brincar é o motor da constituição subjetiva. E se a constituição subjetiva está indo bem, é porque o desenvolvimento do brincar também está indo bem. Se a constituição subjetiva apresenta algum sinal de perturbação, certamente veremos que o brincar também está prejudicado. A partir disso, quando pensamos no tratamento psicanalítico de uma criança com autismo, necessariamente pensamos no desenvolvimento do brincar constitutivo. Tá, mas o que significa o brincar constitutivo? Significa que o bebê e a criança pequena passam por aquisições fundamentais para se constituírem enquanto sujeito e que essas aquisições podem ser observadas e desenvolvidas pelo brincar. Essas aquisições são a constituição de uma pele psíquica, que vai trazendo a percepção de uma imagem corporal e o estabelecimento da noção de eu. A partir do momento em que o bebê começa a tomar consciência de si mesmo, ele passa a diferenciar eu e outro. Ou seja, o bebê começa a perceber que a mãe, ou quem ocupa essa função de cuidado primordial, não é uma extensão de si mesmo, é uma outra pessoa. Quando ele percebe que a mãe não é uma extensão, também entra em contato com a angústia de que ela pode ir embora. Aqui temos a famosa angústia do 8º mês. Mas com o passar do tempo, esse exercício de separação e reencontro com a mãe vai trazendo a percepção de que ele mesmo pode ir embora e depois voltar. Quando essa alternância entre presença e ausência já pode ser tolerada de uma forma menos ameaçadora para o eu do bebê, se observa o surgimento da capacidade de simbolização. Isso seria a última conquista do brincar constitutivo. A partir disso, vemos o desenvolvimento do brincar de faz de conta. Mas aí já não é os primórdios do brincar. Certo. Então, tendo dito isso, já podemos passar a falar do tratamento. Vou organizar o tratamento psicanalítico de crianças com autismo em 3 grandes pilares, que vou chamar de encontro analítico, o primeiro, o segundo, o lugar da estereotipia e do objeto autístico, e o terceiro, o objeto tutor. Vamos ao primeiro. O que estou chamando de encontro analítico é o que diz respeito às condições necessárias para o estabelecimento de um setting analítico que viabiliza o trabalho na clínica do autismo. Winnicott já dizia sobre a importância da constância do setting para o estabelecimento da confiança do paciente em relação ao analista. Isso se dá através da sustentação de combinados entre analista e paciente no que diz respeito ao espaço físico, onde se dá a sessão, ao horário estabelecido e à frequência, elementos esses que organizam o encontro analítico. Mas outro ponto importantíssimo que queria frisar aqui para o estabelecimento da constância do setting é o analista se oferecer como uma companhia viva, usando um termo aqui que vem da psicanalista Anne Álvares, que escreveu um livro referência na clínica do autismo e da psicose que se chama justamente Companhia Viva. O analista se oferecer como uma companhia viva significa que ele sustenta uma presença empática que torna o encontro analítico verdadeiramente humano. Na clínica do autismo, isso também se refere ao analista estar atento ao ritmo próprio da criança. Esse ponto é imprescindível, já que se trata de crianças que, na maioria das vezes, ainda não conquistaram a capacidade de se expressar verbalmente e apresentam um eu fragmentado, precisando de suas defesas autísticas para evitarem todos os estímulos invasivos que vêm de fora.
Então, essa presença empática do analista, que respeita o ritmo próprio da criança, tem a ver com o analista respeitar distanciamentos que se façam necessários pela criança ou a indiferença que ela possa manifestar diante dos objetos apresentados, tomando cuidado de não se tornar uma presença invasiva para a criança. O respeito ao ritmo próprio também está relacionado à importância da atenção do analista às pequenas aberturas que a criança possa vir a lhe oferecer, para que, por outro lado, não se torne uma presença evasiva. A manutenção de uma distância ideal em relação ao paciente, embora atenta e conectada afetivamente a ele, é essencial para criar as condições de um encontro analítico significativo. Bom, vamos falar agora do segundo ponto, o lugar das estereotipias e do objeto autístico. Para quem não está familiarizado com esses termos, explico aqui em poucas palavras. As estereotipias são aqueles movimentos repetitivos e disfuncionais presentes nas crianças com autismo. E os objetos autísticos são aqueles usados de formas disfuncional e estereotipada. Os objetos autísticos têm uma função primordial de sustentação do eu para a criança. Ele preenche o vazio que existe na separação com o outro. Em outras palavras, a criança em posse do seu objeto autístico se blinda de qualquer percepção desagradável e não precisa lidar com o tempo de espera e frustração, tão natural e necessário na relação com uma outra pessoa. Enquanto para um bebê que caminha bem no seu processo de subjetivação, a percepção da separação com o outro oferece as condições necessárias para a capacidade de simbolização, o uso do objeto autístico faz com que a criança não precise lidar com essa separação, e nesse sentido não alcança a simbolização. A abordagem psicanalítica entende que não se trata simplesmente de evitar o uso dos objetos autísticos para que a criança seja forçada a lidar com a frustração e o vazio. Até porque os objetos autísticos são vivenciados pela criança como extensão do seu próprio corpo. E tirá-los à força literalmente causa a vivência de estarem arrancando uma parte do corpo dela. Então, no tratamento psicanalítico, se trata mais de estabelecer outras formas de sustentação vital para que a própria criança possa prescindir do seu objeto autístico. Vou falar mais disso daqui a pouco. A psicanálise vai dar um lugar de destaque para estereotipias e para os objetos autísticos, pois entende esses dois pontos como uma abertura para a subjetividade, já que para cada criança isso se apresenta de forma singular. Mas não só isso. As estereotipias podem ser vistas como um método de investigação e aproximação da realidade. Elas podem ser mediadoras da relação da criança com o mundo externo. Muitas vezes, é a partir das estereotipias que as crianças podem se abrir para algo novo. Trago aqui uma vinheta para exemplificar isso que estou falando. Felipe apresentava um desenvolvimento gravemente perturbado. Tinha quase 4 anos, ainda não havia desenvolvido a fala, demonstrava grande apatia e indiferença pelo ambiente ou pelas pessoas, não se atraía por nenhum brinquedo e permanecia por quase todas as sessões andando em círculo pela sala. Esfregava incessantemente uma mão na outra ou friccionava entre as palmas da mão a fraldinha da chupeta, as meias ou seu chinelo. Ficava completamente absorto por essa estimulação sensorial. Podia permanecer por muito tempo ocupado com essas estimulações, completamente indiferente a mim, à sala e aos brinquedos. Depois de alguns meses de tratamento, encontrávamos numa situação em que eu tentava chamar sua atenção para um xilofone, tocando com uma baqueta e cantando uma cantiga infantil. Felipe andava em círculos pela sala e às vezes me olhava de canto de olho. Até que em um determinado momento aproximou-se de mim, pegou a baqueta do xilofone que eu havia oferecido e prosseguiu pelo seu caminho em círculos, friccionando a baqueta nas palmas das mãos. Assistia à minha tentativa fracassada de fazê-lo se interessar pelo xilofone, mas ao mesmo tempo e pela primeira vez testemunhava sua iniciativa de segurar algo nas mãos. Depois desse dia, frequentemente passou a pegar a baqueta da caixa de brinquedos, então logo entrava na sala e permanecia friccionando nas mãos enquanto se movimentava em círculos. Percebi que ali na estereotipia daquele movimento com as mãos que explorava a baqueta, talvez houvesse uma abertura para a introdução de um novo objeto.
talvez um outro instrumento musical. Assim, apresentei a ele um tamborzinho de madeira, sustentado por uma espécie de vareta mais grossa, com 2 cordas em cada lado, tendo em suas extremidades uma bolinha que batia no tamborzinho, emitindo um som quando o instrumento era posto em movimento por meio da fricção das palmas das mãos. O mesmo movimento que Felipe realizava com a baqueta de forma estereotipada. O interesse por esse novo objeto foi imediato em Felipe, principalmente quando compreendeu que poderia tocar o tamborzinho por meio do movimento já conhecido de fricção com as suas mãos. Pela primeira vez, depois de meses de atendimento, Felipe estava segurando um objeto, percebendo como um todo e se interessando pelo som produzido por aquele instrumento. O seu interesse pelo tamborzinho foi tanto que, quando a sessão chegou ao fim, pela primeira vez não pôde se separar do instrumento musical sem demonstrar um enorme sofrimento por isso. Saiu da sala em lágrimas, no meu colo, demonstrando-se intensa frustração, mordendo-me no rosto. Acho que a vinheta fala por si mesma, mas o que eu queria que vocês percebessem é que o movimento de fricção das palmas das mãos, uma estereotipia de Felipe, que num primeiro momento estava a serviço de mantê-lo em seu isolamento autístico, foi também o que possibilitou a ele explorar um novo objeto e se interessar por ele e romper com o seu isolamento. Vamos agora ao terceiro e último eixo do tratamento da clínica do autismo, que diz respeito ao objeto tutor. Esse conceito do objeto tutor é apresentado por Vítor Guerra, psicanalista uruguaio, que está pensando sobre a constituição subjetiva, como a constituição subjetiva vai se dar ao longo do desenvolvimento de um bebê normal, né, sem questões. Guerra não faz essa associação direta do conceito de objeto tutor e clínico do autismo, mas essa ligação me fez muito sentido durante minha pesquisa de mestrado. Então, quando tudo caminha bem na relação do bebê com a sua mãe, os objetos tutores surgem naturalmente e são uma criação conjunta pela dupla. Esse trabalho compartilhado acontece a partir do interesse do bebê por algum objeto e a mãe, atenta a esse interesse e contando ela mesma com a sua disponibilidade lúdica, vai tomar esse objeto como pretexto para uma brincadeira inventada. Um exemplo do que seria a criação de um objeto tutor. Sabe quando o bebê olha para o elefantinho do mobile em cima da cama ou do berço e a mãe percebe e começa a contar uma história ou faz uma vozinha como se fosse a do elefantinho? Esse tipo de coisa faz surgir um objeto tutor. O elefantinho passa a ser um objeto tutor para o bebê. E essa injeção de vida acontece pelo modo como ela vai criar histórias e brincadeiras com o filho através desse objeto. Assim, o objeto tutor acaba sendo uma testemunha do encontro afetivo entre o bebê e a mãe, já que guarda o registro desse encontro. Guardando as lembranças desse momento prazeroso com a mãe, esse objeto transmite uma sensação de continuidade, de um cuidado e de uma presença, e isso torna possível para o bebê se manter tranquilo na ausência materna e na presença do objeto tutor. Os objetos tutores ocupam o lugar de terceiro na relação entre a mãe e o bebê, porque sustentam uma interação que acontece por meio das palavras, de invenção de histórias e de música. Tendo isso em vista, esses objetos inauguram para o bebê a possibilidade de estar numa relação com a mãe que não é mediada pelo contato físico. O bebê começa a se distanciar fisicamente da mãe, estando em relação com ela. Aqui já temos os primórdios da capacidade de simbolização, pois ela sempre começa a ser desenvolvida na presença da mãe. Na sequência disso, ele vai podendo conquistar certa autonomia, pois, entretido com seus objetos tutores, se sente conectado emocionalmente à mãe, mesmo que ela não esteja presente fisicamente. Os objetos tutores vão ser o suporte emocional para que o bebê possa se sentir seguro na ausência da mãe, pois sua presença é sentida na interação com eles. Nesse sentido, a capacidade de simbolização começa a se dar também na ausência da mãe. O objeto tutor, diferente do objeto autístico, não é usado como uma defesa contra a separação. Ele é o que possibilita o bebê a viver a separação de uma forma sustentável, emocionalmente falando, e lúdica, com o prazer do brincar. Percebam como o brincar tem um papel muito importante nas conquistas subjetivas dos bebês. Esse conceito vai ser fundamental na clínica do autismo.
já que, se pudéssemos resumir em poucas palavras, poderíamos dizer que o papel do analista seria de transformar o objeto autístico da criança em objeto tutor. É claro que essa transformação não é nada simples, e falando dessa forma parece algo banal, mas não é. Na verdade, um tratamento vai passar diversas vezes por essa transformação, até que a criança possa ir conquistando algum movimento psíquico no seu processo de constituição. Já finalizando minha fala, pensei em trazer uma última vinheta que ilustra essa transformação. Davi tem 6 anos, diagnosticado com autismo grave e com outra comorbidade que nenhum médico havia conseguido identificar até o momento. Estava sendo atendido por mim há alguns meses. Ainda não havia desenvolvido a fala, usava fraldas e babava incessantemente. Assim que entrava na sala de atendimento, Davi ia até a caixa de brinquedos e pegava a corda. Segurava uma ponta da corda, sacudindo muito próxima aos olhos, enquanto andava em círculos pela sala. Essa cena se repetia muitas vezes. Eu tentava chamar a atenção de Davi para outros objetos que talvez facilitassem nossa interação, mas nada surtia efeito. Depois de algum tempo, finalmente percebi que poderia propor algum uso para a corda, interrompendo o isolamento autístico de Davi. Então eu pegava a corda e imitava uma cobra correndo atrás de mim. E ele ria da cena hilária. Depois eu fazia um movimento de onda com a corda. Davi colocava seu rosto próximo ao chão para observar o movimento de perto. Com o tempo, ele passou a pegar a corda da caixa de brinquedos e me oferecer para que eu repetisse aqueles movimentos. Esse pedido espontâneo foi cedendo lugar a uma cena estereotipada. Davi pegava a corda da caixa e me dava, esperando que eu repetisse as mesmas situações, a da cobra e a da onda. Assistia ao movimento da cobra e ficava bravo quando eu parava. Colocava o rosto no chão para ver de perto o movimento da onda. O cansaço que passei a sentir diante da repetição dessa situação me sinalizava que era o momento de uma nova proposta de brincadeira com a corda. Então, num outro momento, pude propor um novo desdobramento da brincadeira. A cobra e a onda só apareciam quando Davi segurava a outra extremidade da corda. Se ele soltasse a corda, os movimentos paravam. Rapidamente, Davi entendeu o convite e passamos a brincar juntos com a corda, cada um segurando uma ponta. E com 2 pessoas segurando a corda, além de brincar de onda e de cobra, podíamos variar nossas brincadeiras, fazendo a corda dar grandes giros no ar. Essa brincadeira me fazia me lembrar o meu tempo de escola em que pulava a corda. Enquanto eu e Davi brincávamos de girá-la no ar, eu cantava algumas músicas infantis. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Davi me ouvia com um sorriso. Assim termina a minha fala. Muito obrigada. Muito obrigado, Miriam. Muito obrigado, Thalita. Muito ricas as 2 falas, né? Vamos abrir para perguntas, né? Posso fazer uma pergunta para a gente iniciar o debate e a gente passa, né? A gente tem visto um fenômeno de um aumento dos diagnósticos, né, de autismo, né, cada vez, até saiu uma reportagem há um tempo atrás de que os planos de saúde estavam tendo mais gastos com os tratamentos para autismo do que para câncer, por exemplo, né? O que vocês pensam, né, a respeito desse crescimento dos diagnósticos? É algo que realmente condiz, né? As pessoas estão tendo mais acesso à informação, enfim, né? É algo efeito da questão do espectro, né? Que você tem os níveis de suporte, então aumenta, digamos assim, Incidência, né? Amplifica, né, a incidência, né, de comportamentos que podem ser nível 1 ou 3, enfim, né? Ou, né, é um hiperdiagnóstico por erro, diagnóstico ou por diagnóstico muito apressado, ou falhos, né? O que vocês pensam a respeito? Olha, Maurício, para mim é esses 3 elementos que você falou, né? Eu acho que tem um tanto de um acesso maior à informação, então pessoas que décadas atrás não seriam diagnosticadas com autismo, hoje em dia são diagnosticadas e podem receber tratamento adequado, né? Tem isso desse espectro que acaba incluindo
né, um espectro de fato, desde de sinais mais leves até autismo mais grave, né, porque o DSM-5, ele agrupou tanto a síndrome de Asperger quanto a do autismo, né, do DSM-4 eles eram separados, DSM-5 eles juntam, e uma pessoa com Asperger, que é aquele autismo de alto funcionamento, é completamente diferente de uma pessoa com um autismo grave, por exemplo. Parece que são dois transtornos completamente diferentes, mas estão colocados no mesmo transtorno agora. Então, acho que isso também contribui para o aumento do número. Enfim, tem isso, né? E eu acho que vai sendo... E também tem a questão do hiperdiagnóstico, que eu acho que é isso que eu falei, né? A gente vê muitos diagnósticos acontecendo antes dos 3 anos. Uma criança, ela pode apresentar sinais de risco, e assim como a Miriam estava falando, né? E aí sim, já receber o atendimento adequado, mas não necessariamente um sinal de risco vai levar a um fechamento autístico, né? Mas eu acho que já apressadamente se coloca todo mundo no mesmo saco. Então, eu vejo esses 3 elementos, né? Eu concordo, né? Concordo com vocês. E eu penso também que, assim, se a gente tivesse o acesso ao atendimento para todos, né? Talvez a gente tivesse aí um pouco mais de cuidado também na hora de fazer o diagnóstico, porque às vezes a gente... Posso estar enganada, né? Mas às vezes vem assim, já vamos fechar para a criança ter direito a tantas sessões no plano de saúde, sabe? Porque senão elas não têm o direito, então é um pouquinho complicado, mas é um pouco disso tudo mesmo, né? O acesso à informação, né? Tanto os diagnósticos na adolescência e na vida adulta também que começaram a aparecer, né? Isso também por conta da disseminação do conhecimento, né? E do acesso a esse conhecimento. Então, eu acho que também concordei um pouquinho de tudo. Obrigado. Perguntas? Se tiver alguma pergunta, só levanta a mão. Deixa eu ver se alguém que vai conversar. Foi tímida, né? Tá um pouquinho baixinho, mas tá dando para ouvir. Mais perto, melhor? Sim. Beleza. Então, eu também tenho uma pergunta no mesmo sentido sobre a hiperdiagnosticação nos casos de autismo, né? Eu tenho uma dúvida se isso também não se deve em relação a uma maior demanda dentro das instituições de ensino, ou também no mundo do trabalho, pela qualificação das crianças, e se isso desde uma idade mais tempo para o processo de ensino-aprendizagem, para se qualificar mais cedo, se ser no mercado mais cedo, se isso não teria trazido uma atenção maior nos últimos tempos para os comportamentos das crianças, que antigamente talvez nem fosse um problema, né? Isso talvez aumente os casos de diagnóstico. Não sei se deve entender. Eu não consegui ouvir. Ai, perdão. Nada, muito baixinho. Eu não sei se mudar o lugar vai ajudar muito, né, Bruno? Enfim, tá. Pergunta sobre hiperdiagnosticação também, e é sobre a questão da maior demanda em relação à aprendizagem das crianças e também uma qualificação mais cedo para já estar entrando na faculdade, ser no mercado do trabalho, enfim. Aumentaram as demandas em relação à questão do desenvolvimento intelectual, se isso não estaria relacionado a um aumento no cuidado, na observação em relação aos comportamentos da criança, se isso não levaria a uma hiperdiagnosticação de coisas que talvez antigamente poderiam não ser um problema no comportamento das crianças. Deixa eu ver se eu consegui entender. Você está tentando falar sobre relação da inteligência, de... Sim, é que, pelo menos para mim, parece que nos últimos tempos está tendo uma demanda muito maior
em relação aos conteúdos que as crianças têm que assimilar desde uma idade mais tenra, tipo, uma demanda para se desenvolver cada vez mais rápido, para se profissionalizar cada vez mais rápido. E se essa tendência que está tendo, essa demanda que está tendo em relação às crianças, não pode levar a atenção dos adultos para comportamentos que antigamente poderiam ser tidos como normais, quando não tinha essa demanda. Eu acredito, bom, eu não sei se eu consegui entender, mas eu acredito que não, né? Você fala da demanda do que está sendo exigido para as crianças, que isso tem relação com o autismo, é isso? Se o diagnóstico do transtorno do espectro autista, tipo, se essa demanda dentro da instituição do ensino, pela aprendizagem por parte da criança, não pode ter correlação com essa hiperdiagnosticação do transtorno do espectro autista. Tipo, está se exigindo cada vez mais que as crianças aprendam mais conteúdos em um curto período de tempo. Então, talvez isso possa levar coisas que talvez não seja uma deficiência intelectual, um problema de socialização, a serem vistos como um problema de socialização, enfim. Eu acho que pode, assim, dentro do que eu entendo, né? Acho que a criança pode ter, se for da condição dela, né? Sim. Entendo, claro, que o ambiente pode interferir, mas eu acho que para definir um diagnóstico, eu acredito que não. Ou para poder estar aumentando esse, né, índice aí de autismo, eu acredito que não. Qual é o seu nome? Carlos. Carlos. Eu acho que você toca num ponto importante, assim, complementando um pouco o que a Miriam está falando. Eu acho que tem uma questão da nossa sociedade, né? Uma exigência de alta performance o tempo todo, as crianças sendo exigidas a fazerem coisas cada vez mais cedo. Eu acho que isso torna toda a relação humana um pouco mais difícil de ser estabelecida, né? Coisas do uso de celular, tecnologia, computador, tá cada um no seu celular o tempo todo. A criança também vai ficar com o tablet, porque, enfim, né? Se não tem ali um incentivo de um adulto. Eu acho que tudo isso vai trazendo um certo empobrecimento, né, para a relação, desenvolvimento emocional e tal. Eu acho que isso aparece talvez na escola, né, porque uma criança que vai sendo exigida cada vez mais, mas ao mesmo tempo não vai contando com um ambiente que pode dar um suporte afetivo, emocional, alguém que esteja conectado com as necessidades dela em casa, vai ter mais dificuldade de se desenvolver, porque aí a gente está deixando de lado uma parte espontânea do desenvolvimento da criança, que é o brincar, né? As crianças estão cada vez mais assoberbadas de atividades extracurriculares, então o tempo do brincar vai ficando de lado. Eu acho que isso interfere também, né? Então, acho que vai sendo uma série de coisas que é o que a gente vive hoje na nossa sociedade, que vão contribuir também para isso, né? Mais exigência, mais dificuldade das crianças irem acompanhando. Eu estou falando das que têm questões, e aí não necessariamente são o autismo, né? Questões emocionais de outras ordens, mas que vão dificultando ela a caminhar no seu processo aí de desenvolvimento. Tudo bem, obrigado. Mais perguntas de alguém? Fique à vontade, pessoal. Aproveite um momento para perguntar. Né? Tem uma pergunta, mas não quer vir aqui. Eu vou ler, então, a pergunta da Milena. Isso aqui, pergunta 2 pontos. Quais as primeiras mudanças encontradas nas crianças quando se começa o tratamento ou o cuidado mais próximo? Mais em relação aos comportamentos estereotipados, mais em relação à sociabilidade? Entenderam a pergunta? Acho que a Milena vai ter que ver aqui. Assim, vai depender do que, para a gente, né, lá, vai depender do que veio com maior dificuldade. Então, no plano de atendimento que a gente faz para o atendimento da criança, vamos supor, se a maior dificuldade dela está na comunicação, está na interação social, ou a maior dificuldade está
na autonomia. Então, aí a gente direciona o atendimento para aquela maior dificuldade e aquilo que vai começar a aparecer primeiro no desenvolvimento, para o nosso acompanhamento lá. Isso é uma coisa muito singular, né? Cada criança, vou falar das crianças, né? Cada criança tem sua dificuldade, seu jeito de ir caminhando, mas pela minha experiência, a primeira coisa que muda é a questão da percepção do outro, assim, de perceber que alguém está com ela na sala, né? Perceber que tem uma pessoa ali que está o tempo todo chamando atenção, não para, não se contenta com uma indiferença, com um isolamento. Então, acho que a primeira coisa, na minha experiência, que eu percebi era essa coisa de, tá, vou ter que lidar com o fato que tem outra pessoa aqui me infernizando. É isso, assim, sabe? E aí, acho que as estereotipias, pelo que a minha experiência foi me trazendo, assim, são as últimas coisas a mudar, assim, porque tem é o jeito da criança se relacionar com as coisas ao redor dela, né? E como eu estava falando no texto que eu li, assim, tem uma parte de sustentação vital, assim, o uso do objeto autístico, a forma como ela vai demonstrar as estereotipias dela, é o jeitinho dela, né? É como se fosse uma marca de singularidade dela. Então, isso não é uma coisa que muda tão fácil, e também nem é o foco também, né? Acho que é isso, não sei se deu para responder, mas... Ela agradeceu. Tá. A gente nem tá vendo o rosto da pessoa. Eu vou virar a câmera aqui. Mais perguntas, pessoal? Já que enquanto vocês pensam uma pergunta, eu estou fazendo aqui. Quer fazer isso? Por favor, vem aqui. Ai, que vergonha? Não, vamos vencer a vergonha. Está sendo terapêutico aqui hoje. Fica à vontade, sempre. Boa tarde, está dando para ouvir? Sim. Está dando para ouvir? Achei muito legal falar de vocês, mas eu fiquei, não é uma questão de uma dúvida, mas eu gostaria que vocês falassem como que é também trabalhar com os pais das crianças que são diagnosticadas, sabe? Porque elas também têm um papel muito fundamental e importante para o desenvolvimento da criança na questão em casa, né? E acho que no seu livro, Thalita, tem um caso que o senhor até comentou em sala, de uma mãe que identificou uma questão de uma música de palhaço e você usou na clínica. Eu achei muito interessante porque tem isso, né? Que os pais, seja a mãe ou a figura que representa a mãe, pode apresentar, né? Muito obrigado. A Pena fez a câmera da vergonha, professor. Quer falar, Miriam? Olha, trabalhar com as famílias é, assim, sensacional, né? Não é fácil. Muitas vezes, assim, são pessoas sofridas, né? Machucadas, que muitas vezes estão na defensiva, mas é maravilhoso, porque é justamente isso, são elas que entregam para a gente de bandeja o que a gente vai fazer com aquele aluno, com aquela pessoa, assim, porque é a mãe que está o tempo todo com a criança, ela que sabe tudo, às vezes ela não enxerga, né, mas uma coisinha que ela fala, a gente tinha um aluno que, nossa, ele é adulto, severo, sem comunicação verbal, e ele não ficava na escola, de forma alguma. E aí eu fui conversar com essa mãe, né? E aí ela me falou que ele gostava de escutar a missa, que ele assistia o padre não sei o quê. E aí foi através disso que eu fui me aproximando dele, conversando com ele, preparando a professora para trazer atividades que tivessem imagens de missa, que tivessem imagens de padre, e que ele foi ficando dentro da sala de aula, né? E aí, lógico, com muita parceria da família e médico, questões das medicações dele, que hoje ele fica na escola feliz e vê o sorriso dele quando ele realiza uma atividade, sabe? Que ele entendeu que ele conseguiu fazer, é maravilhoso. E quem deu a primeira dica para a gente conseguir ficar com ele na escola foi a família, né? Foi a mãe. Então, assim, são eles que sabem ali e vão nos dando repertório para conseguir acompanhá-los.
Do meu ponto de vista também, assim, a participação dos pais é imprescindível, né? Eles são aliados fundamentais no tratamento. É isso que a Miriam falou, é isso que o colega trouxe como pergunta, né? Mas é isso, assim, nessa vinheta clínica, Miriam, para te contextualizar, né? Uma das vinhetas que aparece no livro, que é do meu mestrado, né? Eu publiquei o mestrado. Era uma criança que não conseguia ficar sozinha na sala comigo. A mãe tinha que entrar. Ela já tinha 4 anos e a mãe tinha que entrar e, inclusive, ele tinha que sentar no colo da mãe, não conseguia sentar na cadeira sozinho. E no colo da mãe, ele ficava ali, numa relação com ela, uma coisa sensorial com ela, e não conseguia se abrir para nenhuma brincadeira. E aí eu fui fazendo, então tá, vamos entrar os dois, tentando separar um do outro, mas com muita dificuldade, até que ele entra um dia fazendo uma coreografia com as mãos e falando umas palavrinhas, e aí eu perguntei para a mãe, mas o que é isso que ele está contando, que ele está cantando, né? Ela, é uma música do Patati Patatá, ele adora essa música, fica ensaiando com os palhaços, vendo a TV e fazendo os movimentos, acompanha a música inteira. Eu falei, então tá bom. Aí na outra sessão eu fui procurar música, decorei, entendi como fazer a coreografia, eu falei, tá bom, esse vai ser o nosso gancho. Aí cheguei, e aí comecei a cantar a música e fazer os movimentos com as mãos, aí ele ficou assim, meu Deus, né? Não, sem falar, mas deu para ver no olhar. Essa pessoa sabe essa música, né? E aí ele voltou totalmente para mim. Ele estava no colo da mãe, mas assim, estava muito focado no que a gente estava fazendo ali. E aí, a partir disso, ele conseguiu ficar sozinho na sala. E aí a gente foi podendo brincar com outras coisas, porque tinha uma coisa que ligou ele ao tratamento, né? Que foi isso que veio da mãe. Então, o papel dos pais é fundamental, né? É fundamental, assim. Mais perguntas? Dúvidas? Agora você tem que vir aqui. Quer passar o celular de novo? Dá para eu ouvir? Sim? Tá. Aproveitando essa pergunta que já foi relacionada aos pais, eu queria saber se geralmente tem uma difícil aceitação muito grande da família em relação ao diagnóstico dos filhos, ou atualmente com bastante informação e sabendo que já tem até associações para ter esse cuidado maior, eles já estão aceitando melhor esse diagnóstico. Deu para entender? Sim. Acho que depende de cada pessoa, né? A gente tem ali uma realidade bem difícil, né? Onde às vezes a mãe entende e aceita, o pai não, né? Aí a gente tem casos de que fizemos a avaliação do diagnóstico, foi necessário o encaminhamento à educação especial, e aí tem aquela questão de não aceitar, né? Ou a mãe aceita, o pai aceita, a mãe não, e aí acaba não colocando na escola, e depois aquela criança volta já bem atrasada, porque foi demorado, né, para entender, então sofreu muito no ensino regular, e tem de tudo, assim, sabe? Isso acho que vai depender de pessoa para pessoa, vai depender de como o diagnóstico foi dado, né, como a notícia foi dada, porque da forma que você dá, consequentemente, a pessoa vai receber de uma maneira, né? Então, isso aí é individual de cada um, mas dentro da nossa realidade ali, das 114 famílias que nós atendemos, é muito sofrido, né? Então, assim, não tem aceitação pela família estendida, então, assim, a avó, a tia, né? Então, assim, são famílias que acabam ficando sozinhas, né? Então, essa é a nossa realidade ali. É muito difícil aceitar, entender, e esse atendimento, esse diagnóstico é bem, bem difícil. Por isso que a gente tem que estar ali sempre
aberto, acolher, né? Não adianta julgar, porque não é fácil, né, receber um diagnóstico de autismo ou de qualquer outra condição, né? Então a gente tem que estar bem aberta a acolher, direcionar, sem julgamento. Eu também tenho uma experiência bem parecida com a Miriam, vai depender muito de família para família, às vezes a mãe é um pouco mais acessível e o pai não, às vezes é o contrário. Mas eu lembro de duas situações, uma que uma mãe recebe o diagnóstico de que o filho tinha autismo com um alívio, porque ela já percebia questões, via que o filho tinha lá uma dificuldade de desenvolver a fala, tinha alguns comportamentos meio estranhos, não brincava tanto com as outras crianças na escola e não sabia o que o filho tinha. Já desconfiava do autismo, mas muita gente falava, não, você está exagerando e tal. E aí, quando foi para a instituição que eu trabalhava no momento, recebe o diagnóstico como, ufa, agora sim, vocês estão enxergando o que eu sempre vi, né? E ninguém me apoiava. Outra mãe, outra família que recebe como se fosse uma notícia de que alguém morreu, né? Então, o que vai ser do meu filho? Não sei lidar com isso, ele não vai ser ninguém na vida, enfim. E aí é isso que a Miriam fala, né? Acho que depende muito de como você cuida desse momento do diagnóstico, depende muito da história, até aquela família chegar na instituição para fazer o diagnóstico, e também de como a família sabe, entende, acompanha tratamento, qual que é o grau de instrução em relação a esse assunto, isso também vai fazer muita diferença na hora de receber o diagnóstico, né? Mais perguntas, dúvidas? Posso fazer uma? Em relação, assim, a Miriam, né, compartilhou com a gente a experiência dela, então, está muito ligada à escolarização, né, Miriam? Pelo que eu entendi, né? Vocês vão acompanhando para dar um suporte para isso. Mais alto? Isso. Mais próximo. Agora estou ouvindo. Está muito ligado à escolarização, à sua prática, né, Miriam? Vocês vão acompanhando, dando suporte. Se o aluno, a aluna precisa, né, ter uma continuidade, vai ficando na associação, né? Isso. Se vocês compreendem que já dá para dar um passo a mais, né, volta para o ensino regular, digamos assim, né? Isso. No caso da prática da Thalita, eu fico uma dúvida em relação à clínica, né? Como é que se dá o fim do tratamento, né? Porque, digamos que, e aí uma pergunta para as duas, eu creio que seja uma prática bastante angustiante, bastante com muitas frustrações, ou permeada por muitos pequenos avanços, né? Às vezes quase imperceptíveis avanços, né? Como é que é lidar com isso, né? Com essa criança ou adolescente, né? Talvez tenha que lidar com o nosso próprio ideal de criança e adolescente, né? Que a gente espera, enfim. Mas como é que se dá assim o fim do tratamento? Não, olha, acho que até aqui foi o que deu para fazer. Acho que ele chegou no ponto que é o ponto máximo, né, do funcionamento dessa criança, desse adolescente. Como é que é isso para você? Eu sempre falo lá com os professores, né, e busco pensar no sentido assim, eu preciso investir nessa pessoa, né, mas o meu investimento vai fazer com que ele me devolva, então eu preciso acreditar que ele consiga, eu vou ter que trabalhar no intuito de proporcionar que ele tenha a menor chance de erro possível, porque já vem de muita frustração, né? Então, a menor chance de erro possível, eu vou acreditar que essa pessoa vai conseguir, mas a minha expectativa tem que estar baixa. Então, eu sempre falo, a nossa expectativa tem que estar baixa, mas eu preciso investir, né? E entender que de pouquinho em pouquinho ele vai me dando esse retorno, né? E a gente acredita que sempre alguma coisa vai aprender.
né? Então, por exemplo, a gente nunca desiste. Não é fácil lidar com isso, né? É difícil o trabalho, é cansativo, que nem... semana passada, a gente estava tentando desfraude de um aluno que vai entrar na adolescência, já está na adolescência, 14 para 15 anos, para entrar na educação de jovens e adultos, e ainda não saiu da fralda, né? E aí as meninas, ai, Miriam, mas e aí? Nossa, vamos continuar? Eu falei assim, vamos continuar. Não é fácil, mas nós vamos continuar, vamos começar de novo, e de novo, e de novo, se isso que ele precisa aprender aqui, a família precisa aprender aqui, nós vamos começar de novo, né? Então, assim, porque todo ano a gente começa, né? Então, a gente... Não é fácil lidar, né? Porque a gente quer ver sempre evoluindo, e aí a gente sempre começa com 2 objetivos, né? Objetivos curtos, e eu busco trabalhar lá com os professores a questão da nossa saúde mental, né? Que eu preciso estar bem no meu trabalho, porque às vezes o professor passa o final de semana planejando, apesar de ter o dia para ele planejar a aula lá na escola, mas ele passa também em casa pesquisando, planejando, traz aquela atividade super legal e o aluno não dá a menor bola, né? Então, aí desanima. Então, vamos lá, vamos conversar, vamos tentar de novo, vamos pensar outra técnica, né? Não é fácil, mas a gente insistir, né? É difícil lidar com essa frustração, mas também quando a gente consegue ver a evolução é maravilhoso, né? No nosso caso lá, a gente não dá, a gente dá como se fosse uma alta quando é encaminhamento para o regular, então todo mundo fica muito feliz, né? Então saiu porque está indo caminhar com as próprias pernas. E os outros, então, eles continuam lá. Então, a gente sempre continua com outros objetivos, né? Outros encaminhamentos. Então, a gente está sempre ali investindo. Mas é bem difícil. De fato, acho que é um trabalho muito desafiador essa clínica. Tanto que muita gente fala de um tempo determinado que você atende crianças com autismo. Eu trabalhei na instituição que depois eu saí para fazer o mestrado por 3 anos e meio e eu estava, assim, no meu limite, né? Eu atendia um volume grande de crianças, cerca de 13 crianças ao longo da semana, né? Algumas 2 vezes por semana. E, de fato, eu precisei sair porque eu precisava viver aquilo de uma outra forma, que era... então, vou entender o que eu fiz ao longo desses anos, né? E tem uma frustração que ela, pelo menos assim, as crianças que eu pegava, que eram crianças bem graves, que era específico dessa instituição que eu trabalhava, né? Não necessariamente é sempre assim, mas que eram crianças muito graves e precisam de uma continuidade do tratamento. Então, quando elas paravam ou retornavam de férias, a gente estava num ponto para trás, né? Não era o ponto que tinha sido até aquele final de semestre. Então, lidar com essas idas e vindas, né, do desenvolvimento delas é bem desafiador, mas, ao mesmo tempo, é uma clínica que, se você não conseguir conectar com uma loucura necessária, como o Winnicott, né, fala das mães, você não consegue trabalhar, né? Porque se você fica com o registro de que, bom, não vai dar em nada, que frustração, nada funciona, nada dá certo aqui, ele não interage, não olha. Então, daí, assim, não tem o que você fazer ali, né? Então, é um pouco acho que vai uma energia nossa extra, assim, pensando em outros atendimentos dentro da psicologia, da psicanálise, porque você tem que colocar a sua energia lá e um pouco imaginar uma energia que está vindo do outro, até para que ele possa, de fato, conseguir se expressar ali, né? Então, assim, é uma balança muito difícil, sim, e eu acho que a gente tem sempre que se observar, né? E aí, nisso, não só no atendimento do autismo, mas atendimento de outros pacientes. Tem paciente que, às vezes, pega num ponto ali nosso que fala, nossa, não dá, é muito difícil. Então, aí, acho que tem uma posição ética também, né, de falar, olha, agora a gente acho melhor te encaminhar para outro profissional, porque, enfim, já fiz tudo que eu podia e você precisa continuar em atendimento, mas não vai ser comigo, né? Então, acho que também tem isso, assim, de você poder entender
a hora de parar, né? A hora de passar a bola para outra pessoa que vai chegar com gás, vai chegar animada, vai querer fazer outras coisas. Que é uma clínica muito, muito pesada nesse sentido. Perfeito. A gente chegou no nosso tempo aqui, né? Que a gente estabeleceu com a Miriam, com a Thalita. Vamos encerrando aqui, então. Queria agradecer muito a disponibilidade, a participação de vocês, né? De separar um tempinho na agenda aí. A Miriam mesmo já soube atestado médico aí, né? Está com a gente. E Thalita, lá de São Paulo, tocou, né? Tá nessa nossa aula aqui. Então, queria agradecer muito, valeu muito aqui, né, pra gente. Vamos bater palma aqui para ela. Eu que agradeço, Maurício. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada, Miriam. Foi ótimo, obrigada, viu? Fiquei muito feliz de estar aí com vocês, conhecer a Thalita, foi maravilhoso, amei ouvir você. Fico muito contente quando eu vejo que tem profissionais, sabe, que atendem. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e fico muito contente, assim, de ouvir outros profissionais que também faz com paixão, faz com amor, né? Então, muito obrigada por esse momento. Feliz mesmo. Obrigado. Tá? Obrigada. Um abração, muito obrigada e até uma próxima, né? Uhum. Sim. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, né, pessoal?